Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Com muita propriedade se põe a consumação de todos os nossos desejos, a vida eterna, no final do símbolo da profissão de fé, dado aos fiéis dizendo: na vida eterna, amém. Em primeiro lugar, a vida eterna une-nos a Deus, pois Deus mesmo é o prêmio e a consumação de nossos esforços todos. Eu sou o teu protetor e tua imensa recompensa, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 1. Esta união consiste na visão perfeita. Vemos agora como por espelho, em enigma, depois face a face. Comporta ainda o máximo louvor, segundo o profeta. Gozo e alegria nela haverá, ação de graças e voz de louvor, e também a perfeita satisfação do desejo, porque lá cada bem-aventurado terá muito além do desejado e esperado. A razão está em que, nesta vida, ninguém pode contentar perfeitamente o seu desejo, e criatura alguma sacia o anseio do homem. Só Deus o sacia e o excede infinitamente. Das Conferências de São Tomás de Aquino, do século XIII. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, compartilhe, vamos evangelizar. Liturgia diária. Em Lucas capítulo 20, versículos de 27 a 40, o conflito das autoridades judaicas estava se tornando mais intenso para com Jesus. Os saduceus se aproximam dele. Ele propõe uma situação imaginária de 7 irmãos que se casam com a mesma mulher, porque cada um deles não conseguiu gerar descendência para honrar a memória do primeiro irmão que se casou com a mulher. A história é a seguinte: o primeiro irmão se casou, mas não tinha filhos, e veio a morrer. Portanto, de acordo com os requisitos da lei, o segundo se casou com a viúva, depois o terceiro, e assim por diante. Por fim, todos os 7 irmãos se casaram com a mulher, mas ainda não havia filhos. Diante desse fato hipotético, perguntam a Jesus como ficaria a condição da mulher na ressurreição dos mortos. De quem seria ela esposa? Em primeiro lugar, é preciso considerar que os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. A pergunta dos saduceus revela uma mentalidade materialista e fechada à graça de Deus. Não se preocupa com o bem e a salvação do próximo. A morte era o fim de tudo. Mas, para quem acreditasse na ressurreição, essa pergunta poderia significar algo embaraçoso. Assim pensavam os saduceus. Jesus não se embaraça diante da pergunta, antes desafia a descrença dos saduceus sobre a vida após a morte. Ele, com destreza, cita a Torá ao recordar a cena da sarça ardente, em que Deus se dirige a Moisés. Ele se identifica como: eu sou o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo capítulo 3, versículo 6. E partindo desta auto-revelação de Deus, Jesus afirma que o nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Se Abraão, Isaque e Jacó estão na vida, o argumento dos saduceus caduca, isto é, torna-se inválido. A resposta de Jesus, em oposição ao pensamento dos saduceus, aponta para a imortalidade, um dom precioso para a vida do homem. Os escribas que estavam ouvindo, por sua vez, ficaram encantados com a forma como Jesus refutou os saduceus, e lhes dizem: Mestre, tu falasses muito bem. E o texto de hoje conclui dizendo: ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Vamos rezar? Senhor, livrai-me da hipocrisia dos saduceus. Dai-me uma fé ardente e o desejo de vos encontrar,
e através desse encontro pessoal tocar o céu, minha pátria e de todos os vossos filhos e filhas que anseiam pela vida eterna. Dai-me coerência entre fé e vida, para que a minha vivência cristã seja um testemunho vivo do vosso amor e manifeste na vida de todos um profundo desejo de vos amar e vos conhecer. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.